Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, eu tenho 23 anos, eu sou acadêmica de enfermagem e o motivo desse vídeo é porque devido à pandemia a gente não conseguiu terminar os nossos estágios e hoje recebemos a informação que para complementar precisamos fazer vídeos ou lives falando um pouquinho sobre a enfermagem. Eu não tinha nenhum tema específico para poder falar com vocês, eu estava pensando, meu Deus, e agora? Fora que a vergonha também de falar com a câmera, né, e é uma coisa assim, né, que dá um pouco de vergonha, mas enfim, vamos lá. Como eu não tinha nenhum tema para poder falar, eu resolvi falar um pouquinho sobre a enfermagem, como que eu comecei a fazer enfermagem, minhas experiências futuras, o que é enfermagem, o que é preciso ser para ser um bom enfermeiro, na minha opinião, minhas experiências dentro da faculdade, minhas experiências no estágio e dar um pouquinho disso para vocês. Então vamos lá. Eu nunca pensei que eu seria enfermeira. Desde quando eu era pequena, eu falava que eu ia ser veterinária ou médica. E também não sabia a diferença de medicina para enfermagem. E acabou que eu terminei o terceiro ano em 2015 e eu fui fazer o meu Enem. Foi o primeiro Enem que eu fiz. E eu não tinha estudado nada, gente. Falei, meu Deus, não vou ir para fazer só para ver qual é. E quando for no outro ano eu estudo e faço. Aí eu fiz, tirei uma nota horrível, muito ruim mesmo. E aí eu consegui o FIES no meio do semestre, né, no segundo semestre, para enfermagem. E aí eu comecei a fazer enfermagem na Estácio, que tinha uma turma muito grande. Acabou que a maioria das pessoas desistiram e ficou 4 pessoas, que foi eu, a Maria, a Simone, a Karina e umas outras pessoas lá. Acabou que eu fiz 2 anos e meio na Estácio. Foi muito corrido porque por a gente não ter turma, a gente teve que ser jogado de um lado para o outro para fazer matéria com várias turmas. E assim, foi uma coisa bem difícil. E como a Estácio é longe da minha casa, porque eu moro no Grama, a minha mãe achou melhor eu trocar de faculdade. E aí eu fui para o Universo. E eu comecei o outro semestre, no caso, eu saí da Estácio no meio do semestre, comecei o novo semestre na Universo. E aí eu vou contar um pouquinho das minhas experiências que eu tive em 2 faculdades. Na Estácio, eu tive uma experiência incrível. Quando eu saí de lá, eu fiquei super triste porque eu já estava pegando as meninas e tal. Aí eu fui para o Universo, eu era novata na turma. Eu não tinha amigos, apesar de eu conhecer bastante gente no Universo. Eu era novata na turma. E é muito difícil ser uma novata na turma, gente. Vocês não sabem como que é. Porque parece que você é uma estranha ali. Você não tem amigos. Na hora de conseguir o grupo para poder fazer qualquer trabalho, todo mundo já tem o seu grupo formado. Você é a última que entra em qualquer grupo. É muito difícil você ser a novata da turma, gente. Horrível. Mas aí eu tô aí tem 1 ano e 6 meses que eu tô na Universo. E assim, eu consegui algumas amizades que eu vou levar pra vida inteira, que são amizades fantásticas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de enfermagem para medicina, que eu não sabia. Os médicos lidam com a cura, né? A cura da doença, eles prescrevem os medicamentos, fazem a anamnese, que é aquele histórico lá. O enfermeiro também ele faz anamnese, tá?
O enfermeiro, o cuidado do enfermeiro é muito mais amplo do que lidar somente com a doença, porque a gente lida com o paciente como um todo. A gente lida com a doença, a gente lida com a parte sentimental, emocional, com a parte mental, com a parte psicológica, e além disso, além de lidar com o paciente, a gente também lida com a família do paciente, que é mais complicado ainda. Porque pensa, imagina como que é quando a sua mãe ou um filho está no hospital. Você quer que aquela pessoa receba o melhor cuidado possível, né? E às vezes tomamos medidas que pra gente é o melhor cuidado que a gente tem para oferecer para o paciente naquele momento, e a família acha que não é certo, que tem algo melhor, que você possa fazer algo melhor. E às vezes a gente cria uns atritos com a família, coisas que assim, que é preciso, a gente precisa também entender a parte psicológica dessa família. E assim, é uma coisa que causa muitos atritos dentro do hospital, e a gente sabe, porque quando é da nossa família, a gente também quer que essa pessoa receba o melhor atendimento possível, né? Então, voltando ao assunto, eu fiz o Enem, passei em enfermagem, comecei a fazer enfermagem e foi aí que eu me apaixonei pela área. Gente, enfermagem é gratificante. É uma profissão linda, sabe? Muito bonita mesmo. Eu me lembro que na Estácio tem cadáver. E a primeira vez que eu vi um cadáver, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir colocar a mão nisso. Porque eu não conseguia, gente. Eu lembro que na primeira vez que eu vi, que eu fui pra casa, eu fechava o olho, eu vi os cadáveres assim na minha mente, eu falei, meu Deus, não vou conseguir colocar a mão. Uma coisa também que eu acho estranha é que quando a gente está na faculdade que tem cadáver, os nossos professores eles falam pra gente lidar com o cadáver como peças, porque ali só tem a matéria, sabe? E eu nunca fiz isso, eu sempre lidei como pessoas, porque eu sei que aquelas pessoas que estavam ali pra gente estudar, elas tiveram uma família, elas tiveram uma vida, talvez elas tiveram filhos. E então assim, eu sempre lidei como fosse um parente meu. Vou contar uma história pra vocês, assim, meio que nada a ver, mas que encaixa nisso que eu tô falando com vocês. A minha mãe, ela teve um irmão que desapareceu há mais de 20 anos. E eu sempre, quando eles falavam isso pra gente, eu sempre pensei, poxa, poderia ter sido meu tio que tá aqui, que a gente não sabe. Então, assim, eu sempre levei essas pessoas como pessoas, não como peças. Sempre tive o maior cuidado para poder tocá-las. E uma consideração muito grande, sabe? Porque eu sempre imaginei que poderia ser o meu tio ali, que eu não conheci, e que eu estaria estudando com ele e em algum lugar a família dessa pessoa pode estar procurando elas, ou então em algum lugar essa pessoa tem alguém que esteja sofrendo por elas até hoje. Então eu nunca lidei como peça, eu lidava como seres humanos. E aí eu comecei a fazer o estágio, que é uma das melhores partes, né, da enfermagem, que é quando a gente põe a mão na massa, que a gente vai para a prática. E aí que eu me apaixonei mais ainda. E aí eu decidi que eu quero ser uma enfermeira que não lida com papel, eu quero lidar com o paciente, porque é o que eu amo. O primeiro estágio que eu fiz, que não foi estágio, né, foi uma aula prática, mas foi no... Ai, Jesus. Peraí, deixa eu lembrar o nome, gente, desculpa. É porque tá sendo tudo muito, assim, aleatório, né? Mas tudo bem. Foi no HPS de Nossa Senhora das Graças, né? No posto de saúde de Nossa Senhora das Graças. E lá eu aprendi a vacinação, alguns medicamentos que a gente podia aplicar. A gente viu também pesagem, viu preventivo. E eu lembro que eu fui uma das últimas a fazer o preventivo porque eu morria de medo, gente, de machucar as pessoas. Todos os meus amigos que fizeram estágio comigo já tinham feito, eu fui uma das últimas. Apesar de eu saber a teoria, eu morria de medo da prática.
E aí eu comecei a fazer, vi que eu conseguia, e aí eu quebrei essa barreira, não tenho medo mais. Depois eu fiz estágio no HPS, na ala feminina, e foi também assim uma experiência incrível de lidar com aquelas pessoas, principalmente com as senhorinhas. Eu gostei muito também. E aí, esse ano, que era o ano que a gente ia ficar a maior parte do nosso tempo dentro do hospital, né? Teve essa pandemia e eu tive a oportunidade de frequentar o campo de estágio apenas 2 vezes. E foi, assim, uma experiência que eu acho que foi a melhor de todas. Eu fiz no Ananeri, saúde mental, e assim, era uma área que eu não tinha muito conhecimento e eu me apaixonei, gente. Meu Deus do céu, é totalmente diferente do que a gente pensa. A gente acha que pacientes com saúde mental é uma paciente difícil de lidar, que são pacientes agressivos, mas é totalmente o oposto. São pessoas que só querem atenção. Eles só querem que você pare, preste atenção neles por um momento, que você converse, você pode se surpreender com esses pacientes. E tem uma paciente lá que eu fiquei, né, no dia que eu fui fazer o estágio, que eu tô devendo um macarrão para ela, eu não esqueci, que eu vou levar lá para ela assim que acabar esse negócio da pandemia. E ela adorava macarrão, tá, gente? Eu prometi a ela que eu ia levar o macarrão no outro dia. O estágio foi cancelado, não deu para levar, mas eu não esqueci. E eu vou levar o macarrão pra querida, que é o apelido dela, todo mundo chama ela de querida. E eu vou levar o macarrão dela. E, gente, nossa, é totalmente assim, gratificante, porque eles só querem atenção, sabe? Eles só querem que você preste atenção no que eles estão falando. Tipo, são pacientes magníficos. No Ananeri também eu tive o prazer, né? Não o prazer, mas eu tive o privilégio de ver também tratamento de feridas e curativos, porque lá tem muitas pessoas que têm essas feridas que estão sendo tratadas. Mas a parte triste é ver que tem muitas pessoas lá também que estão abandonadas, que a família não visita mais, que a família largou lá, e essas pessoas, elas só querem atenção, sabe? Elas recebem você com tanto amor, com tanto carinho, elas gostam de conversar com você, se deixar, elas ficam horas te prendendo ali só para poder conversar, porque elas sentem falta disso. E assim, eu conheci muitos pacientes, eu parava, conversava com eles e tal, tinha uns amigos meus lá também. E eu, tipo, foi acho que um dos lugares que eu pude ver a maior, assim, humanidade. E perceber também, gente, que lá eles precisam muito de apoio, sabe? Tem poucos funcionários por uma demanda de pacientes muito grandes. E assim, para cuidar de todo mundo não dá para dar tanta atenção quando eles precisam. Então a gente que é estagiário, que tá lá para aprender, a gente dá essa atenção e eles ficam assim muito felizes. Então assim, é muito bom ter uma experiência nessa área. E sobre saúde do idoso, que foi uma área também que eu gostei bastante nesses últimos tempos, né? Eu percebi que é uma área que não é para mim. Não sei se foi pela parte emocional, é porque a minha avó ficou um pouco internada algum tempo atrás, antes dela falecer. E eu fiquei no hospital com ela uma noite e no dia seguinte, antes da minha tia chegar para poder trocar o horário de visita comigo, trocar o acompanhante, ela passou mal, ela ficou com falta de ar. E eu me senti incapaz de ajudar ela naquele momento, sabe? Ela estava com muita falta de ar. Eu ia lá na enfermeira, falava que tinha que colocar o oxigênio nela. A enfermeira falou que ia lá e eu só queria pegar a enfermeira pelo braço e falar assim: não, é para você ir agora, que ela tá com falta de ar. Nebulização não tá adiantando, tem que colocar o oxigênio nela. E ela não tinha tomado ainda o remédio de pressão e nem o remédio de coração.
E ela ficou dizendo para chamar minha tia, que ela ia morrer. Nossa, ela falou isso pra mim, eu desmontei. E eu me senti incapaz. Eu sei que quando a minha tia chegou para poder resolver, que ela já estava até um pouco mais estável, porque a enfermeira foi lá e colocou oxigênio, eu entrei no banheiro e só chorava. E aí eu percebi, meu Deus, eu não posso fazer saúde do idoso porque eu vou ter a mesma sensação com todo mundo que eu ver. Eu não vou conseguir fazer nada porque eu vou travar. E aí eu, apesar de eu amar essa área, não é pra mim, já percebi isso por causa da minha avó. Então a minha área que eu escolhi, assim, que eu pretendo fazer ano que vem, quando eu terminar a faculdade esse ano, na pós, é pediatria, porque eu sou apaixonada por criança desde pequena. Eu ando com criança no colo, atrás de mim o tempo todo, eu gosto de brincar. Então, assim, é a área que desde criança eu amo. Então, eu pretendo fazer ano que vem uma pós de pediatria. E, além disso, eu pretendo também estudar para concurso. Graças a Deus, eu tenho um namorado que me apoia bastante nisso. Ele me ajuda, assim, sabe, a estudar se eu precisar, a concluir meus objetivos. E isso, assim, me dá muita força também, me dá, assim, mais dedicação, né? Porque às vezes bate uma preguiça de estudar, mas ele me incentiva bastante. E eu também pretendo fazer uma prova de residência, porque uma crítica, gente, que eu tenho a dizer é que eu não entendo como todo hospital que você vai fazer alguma coisa, eles pedem experiência. Gente, como que você vai ter experiência se ninguém te dá oportunidade? Não tem como. E uma coisa também que eu acho errada nessa parte é que o hospital, ele sempre fala que quer que você siga as normas do hospital. Porque um acadêmico que não sabe nada, não é mais fácil de lidar para seguir as normas do hospital? É o quê? É preguiça de dar um treinamento por um aprendiz, sabendo que ele vai ser muito mais fácil de lidar do que um profissional que já tem conhecimento da área há muito tempo? Eu acho então que é um pouco de preguiça, sabe, de treinar um novo profissional. É uma crítica que eu tenho. E uma outra crítica também que eu tenho, assim, na minha experiência de faculdade, é que, gente, trabalho em equipe, principalmente na área da enfermagem. Muitas pessoas não sabem o que é trabalhar em equipe na área de enfermagem. Muitas pessoas, quando você entra numa turma, ignoram o coleguinha, não ajuda. E aí eu fico pensando, como que essas pessoas que fazem enfermagem lá na frente vão ser bons líderes, se dentro da faculdade já é difícil ter um trabalho em equipe, já é difícil ter companheirismo. E é uma coisa que na área da enfermagem você precisa ter, sabe? Que é saber trabalhar em equipe, porque a gente vai ser líderes de equipes. E como que você pretende ser um bom líder se dentro da faculdade mesmo você já não tem uma atitude de um líder, uma atitude de companheirismo, de saber trabalhar em equipe, de ouvir o que o outro tem a dizer? Então, assim, é bem complicado. Eu acho que a faculdade ela deveria investir muito nessa parte, porque é uma parte necessária na área da enfermagem. E se eu posso falar para vocês que estão aí terminando o ensino médio agora, que pretendem fazer uma faculdade futuramente, é vocês escolherem fazer o que vocês amam. Porque, gente, não tem nada pior do que você fazer uma coisa por obrigação ou porque os seus pais querem que você faça tal profissão. Se você não ama aquilo, um profissional rancoroso que vai chegar lá mal-humorado, vai tratar as pessoas mal porque você não gosta de estar ali. E ser enfermeiro não é isso. Ser enfermeiro não é dinheiro, ser enfermeiro não é ter um jalequinho branco, uma roupinha branca bonitinha, não é ter status de, eu sou enfermeiro. Ser enfermeiro é, antes de tudo, você ser humano, você ter humildade, você ter caráter, você ter paciência, que é essencial na enfermagem, e você ter prazer por aquilo que você faz. Então, você, antes de escolher essa área, você precisa ter essas qualidades principais
para você ser enfermeiro, porque senão você vai se tornar um profissional arrogante, um profissional que não sabe o que é trabalhar em equipe, um profissional, sabe, de baixa qualidade. E esse tipo de profissional não é bom para ninguém. Então escolha outra área se você não tem essas qualidades, escolha uma área que você ama, mas não seja enfermeiro. E como eu te falei, como eu estou dando conselho para vocês, façam o que vocês amam, que vocês sintam prazer de levantar todos os dias e ir até lá, porque 4, 5 anos de estudo precisam valer a pena, não só pelo dinheiro, mas porque você vai fazer isso pelo resto da sua vida. Então, faça algo que você tenha prazer de virar à noite, de ter plantão, que você tenha prazer de dizer: eu escolhi a profissão certa, eu quero isso para a minha vida. E, gente, corram atrás. Às vezes, parece que conquistar alguma coisa está impossível, principalmente hoje, sabe, que a gente está nessa pandemia. Mas uma coisa que eu percebi nesse último ano da minha vida é que às vezes a gente acha que outras pessoas conseguem, que você não. Mas no tempo certo, na hora certa, as coisas começam a acontecer e a dar certo para você. E quando surge esse tipo de oportunidade, você deve agarrar elas e correr atrás, buscar ser o melhor que você puder para poder estar se tornando vitorioso nesses sonhos, sabe? E hoje eu posso dizer que esse ano, que é o meu último ano como acadêmica, que eu só espero que futuramente eu possa ser uma profissional exemplar, que eu possa ser uma profissional que deixa a sua marca registrada, mas não em papéis, sabe? Mas na vida de cada paciente que passar sobre mim, sobre minhas mãos, que eu possa dar a eles esse sentimento que eu tenho, que é o prazer de ser enfermeira, o prazer que é estar lidando com essas pessoas todos os dias, e que eles consigam ver que eles podem contar comigo ali dentro, que eles podem confiar, sabe? E eu só quero mesmo causar algo que não existe, sabe? Eu sei que não tem como mudar o mundo, que não tem como ajudar todo mundo, mas o máximo de pessoas que eu conseguir ajudar, que eu conseguir acolher com a minha profissão e com a minha parte também de ser humano, que o pouco que eu conseguir causar nessas pessoas já vai ser gratificante para mim. Já vai ser algo marcante, sabe? Que eu vou levar para minha vida inteira e que eu espero passar para as famílias, para as pessoas, para vocês que ainda não sabem o que querem ser, para os meus filhos um dia que eu tiver. E então, gente, façam a isso aquilo que você ama. Se você tem um sonho, se agarre nele, corra atrás para poder realizar. E muitas pessoas vão dizer: ah, você não vai conseguir, você não é capaz, você vai errar muitas e muitas vezes, mas não desista. Tente de novo, até conseguir, porque você é capaz sim, você consegue sim. Então não deixe as pessoas te diminuírem. Não se envolva também com pessoas que só querem usufruir do que você tem a dar. Que quando você mais precisa não vão te ajudar. Então, quando você está dentro de uma faculdade ou no seu emprego, se envolvam com pessoas que possam te ajudar de verdade, sabe? Que não estão ali só para quando elas precisam de você. E se agarrem nos seus sonhos, se agarrem no que você quer, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir realizar tudo o que vocês querem. E, gente, desculpa se ficou muito ruim, porque foi totalmente aleatório isso, sabe? E eu espero que vocês gostem. Vão ter mais 2 vídeos, além desse, falando um pouquinho sobre a enfermagem de vocês. Eu espero que esse vídeo, para quem tem dúvida em se vai cursar enfermagem ou não, tenha esclarecido um pouco para vocês a diferença da enfermagem na vida das pessoas dentro do hospital.
E nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre essas diferenças. E eu espero que vocês gostem. E muito obrigada pela atenção. E é isso. Muito obrigada. Beijinho pra vocês.